Hoje eu vim falar sobre um tema muito interessante que nós estamos vendo nesse tempo que estamos vivendo, chamado inversão de valores. Eu quero contar uma pequena história que aconteceu comigo logo no começo da minha fé. Quando eu fui à igreja, minha família era constituída de eu, minha irmã, meu padrasto e minha mãe. E assim, de certa forma, nos dávamos muito bem. Meu padrasto bebia bastante, eu acompanhava ele nos esportes que ele dava, né? E tinha as trapalhadas dele, saía com outras mulheres, eu acobertava esse negócio que ele fazia. E quando eu entreguei minha vida a Cristo, que eu larguei o vício, larguei o álcool, larguei as drogas, larguei tudo, né? E comecei a falar a verdade, eu me tornei o inimigo do Estado, né? Eu deixei de ser o menino bom, passei a ser o menino mau, né? E aquilo ali para mim foi muito forte, aquela experiência, porque eu sabia que eu estava fazendo coisas erradas, né? Eu, apesar de ter apenas 14 anos, eu sabia que beber era uma coisa errada, mesmo sendo uma pessoa adulta, né? Viver com aquelas gangues era algo errado, né? Mas só que, enquanto eu estava fazendo tudo aquilo, eu era muito querido, até dentro de casa e pelos ditos amigos. Mas quando a minha vida passou por uma conversão, aí as pessoas se levantaram contra mim. E eu confesso para você que eu quase que eu entrei em parafuso no começo da minha fé, sem entender por que eu estava me tornando uma pessoa melhor e eu estava tendo pessoas contra mim. E pessoas que diziam que queriam o meu bem, né? Nós estamos vivendo hoje em uma sociedade escravizada sob o regime autoritário que quer inverter o certo pelo errado e o errado como se fosse certo, né? E é no meio dessa sociedade adormecida e empudrecida em seus pecados mais cruéis, em suas paixões mais absurdas, que um rapaz essa semana, um pai de família, o Charlie Kirk, né, foi assassinado por pregar o evangelho e ser contra esse sistema mortal e cruel com aqueles que são bons, né? Quando viciados largam as drogas, deveria ser um motivo de muita alegria para a sociedade. Quando homossexuais voltam ao seu estado primário, do qual Deus os criou, e casam-se de forma normal com uma mulher, homem com mulher, mulher com homem, deveria ser um motivo de alegria para a sociedade, né? Ladrões, quando devolvem o dinheiro ou quando se arrependem dos males que causou, devia ser um motivo de grande alegria para um povo, né? Quando eles começam a trabalhar para manter suas famílias em vez de roubar, isso deveria ser alegria, mas isso não é alegria para esta geração que estamos vivendo. É um motivo de luto ver pessoas que estão sendo transformadas, né? E que pessoas estão sendo mudadas pelo poder de Deus, né? São pessoas que querem ver a desgraça agindo de forma generalizada no meio da nossa sociedade. A ideia de quem trabalha neste meio para influenciar essas pessoas, né, é enfraquecer as famílias e a sociedade. E eles só têm uma ideia: quanto mais escravos dos prazeres e do ódio uns pelos outros na sociedade, mais fácil é de dominá-los. Eu dou aula para muitas pessoas que vivem como influenciadores desse sistema. E eles confessam que a sociedade está ficando cada vez mais fraca, entendeu? E mais fácil de ser controlada. E é interessante, enquanto as pessoas brigam, discutem nas comunidades, né, em vez de se unirem, eles estão nos alfaviles da vida.
eles não estão no meio da comunidade que nem a gente aqui. Entendeu? É como se, no meu tempo, eu dizia que era a pessoa que bota a mão no meio. Não tem o que botar a mão no meio assim? Né? O que cuspir primeiro, né? Aí ele tira a mão e acerta no outro. Pois é, eles só fazem isso. Está entendendo? E quem ganha o dinheiro, a recompensa, tudo, são eles. E os outros, né, os tolos que eu chamo, os escravos, eles continuam brigando. Jesus passou por muitos episódios semelhantes a esses que eu tenho falado aqui, semelhante ao que eu passei também. E a forma como Jesus reagiu é o que eu quero falar hoje com você. Está descrito em Marcos capítulo 5, a história de Jesus com um endemoniado, o gadareno. Você já conhece essa história? Vamos ler, Evangelho de Marcos, capítulo 5, vamos ler até o verso 19, como eu sempre gosto de fazer com os irmãos, cada um lê um versículo. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava, gritando e cortando-se com pedras entre os seus sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele. E gritou em alta voz: O que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque eles são muitos. E implorando a Jesus com insistência que não lhes mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se do precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram a esses fatos na cidade, e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera aos endemoniados e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família e não siga. Quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Até aí. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite em que podemos meditar nesta história, nesta libertação, nesta transformação que o Senhor fez na vida desse homem.
Nós não sabemos o nome, mas ele está com o Senhor nesse instante. O seu nome está escrito no livro da vida. E hoje, Senhor Deus, como teu povo eleito, que foi também comprado pelo teu sangue, que tem seu nome escrito no livro da vida, nós queremos meditar na tua palavra e refletir os teus ensinamentos para os nossos dias, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus filhos gostam muito de assistir aquele filme do Meu Malvado Favorito, né? E quando eu olho essa história, parece até que o povo gostava do seu endemoniado favorito. Algumas tradições dizem que o Gadareno, essa era uma região dominada pelos romanos. O Gadareno, ele era como uma ferramenta usada pelo povo para atingir os romanos. Não tem isso escrito na Bíblia, as tradições antigas que dizem isso. E ninguém ousava pegar o Gadareno, porque o Gadareno era muito forte e era tido como lunático. Então ele dizia o que ele queria, os romanos não faziam nada com ele. Quando era preso, quebrava os grilhões, e a fama dele se espalhou, e ficava pelas montanhas para não sofrer danos, prejuízos, e dormia nos sepulcros. De certa forma, no momento em que ele se encontra aqui, ele não incomodava a sociedade, ele estava no campo, isolado, pois morava em plena miséria, abandonado nos cemitérios. Eu não sei se você já viu uma cena dessa, eu já vi, e eu confesso para você, eu nunca tive medo de endemoniado nenhum, mas daquele eu tive medo, né? Eu cheguei numa aldeia lá na África, aí um rapaz chegou para mim e disse assim: nós temos um gadareno aqui. Aí eu disse: mas como assim um gadareno? É um homem igual o gadareno. Sério, sério. Eu me levo até ele, eu quero ver, né? Porque assim, eu achando que ele estava fazendo uma hipérbole, um exagero, né? Mas não era não. Quando eu cheguei na casa, tinha uma árvore, um tronco bem grosso, e correntes com os grilhões grossos assim, e um grilhão preso na cintura do homem, bem magro. E eu não acreditei que aquilo ali era um ser humano, mas parecia um bicho cheio de pelos, né? A única coisa que fazia com que ele se identificasse que era um ser humano, que as mãos, o olhar, o nariz, né? Uma barba muito grande, muito peludo, e a família não sabia o que fazer. E tinha um círculo ao redor da árvore que ninguém poderia passar, porque se passasse, ele simplesmente acabava com a pessoa. Aqueles grilhões eram os únicos que ele não conseguia quebrar. Todas as outras correntes que tinham correntado ele antes, ele quebrava. Aqueles, um grilhão desse tamanhozão assim, as auréolas, né, da corrente, desse tamanho assim, e o grilhão preso aqui na cintura dele. Quando eu vi aquele homem com aquele olhar de morte, né, sabe, me deu um negócio de tipo, né, quero tirar uma foto e tô com medo, né, tô admirado, é estupendo, é um negócio, parece que o Gadareno encarnou ali. E eu orei assim no pé do círculo para ver se acontecia alguma coisa, que Deus fizesse. Não aconteceu nada, e eu saí muito triste naquele dia com aquela imagem na cabeça. Contrário desse homem, desse texto, esse homem agia com uma força sobrenatural também, e era
possuído por uma legião de demônios. O homem, como diz aqui o versículo 3 e 4, né? Um homem que ninguém podia amansar, ou ninguém podia dominar, um homem indomável. Ele era tratado como um bicho, como diz aí, como mostra o versículo 4. E ele gritava nos montes, nos sepulcros, e era notório entre as pessoas, todo mundo conhecia ele, todo mundo sabia do problema que ele tinha. Todos os dias as pessoas ouviam os gritos daquele homem. Ninguém podia afirmar que não conhecia aquele homem, que não sabia daquela história. Todos sabiam que seu mal não tinha cura. Tentaram aprisioná-lo, impedir que ele fizesse as coisas que fazia, mas nada adiantou. E ele sempre pegava pedras e se feria. As pessoas dizem para mim que as pessoas que não sabem nada das coisas espirituais dizem que as pessoas se ferem porque o demônio faz as pessoas se ferir. Mas não, é um negócio chamado tormento. Tormento. As pessoas endemoniadas passam por muitos tormentos na mente, na alma, e suas cabeças, dentro das suas cabeças, eles lutam, é uma luta de domínio dos demônios contra ele mesmo, como demonstra aí o versículo 5. Isso leva muitas pessoas à loucura e à vontade de se matar e pôr fim ao tormento mental e espiritual de suas vidas. Trabalhei na cidade do Pecém, aqui perto, e tivemos um trabalho com é uma cidade que nunca vi uma cidade para ter tantos bruxos, e tinha uma bruxa lá, que depois que começamos a evangelizar ela, os demônios ficaram tão atormentando a vida dela, que levaram ela para um penhasco que tinha entre as pedras lá no Pecém. E quando ela estava para se jogar, né, ela deu um estalo assim, de assim, eu preciso falar com aqueles homens que falaram de Jesus para mim, porque esses demônios estão tão indignados comigo. Antes eles ficavam tão bem comigo, agora por que eles estão querendo me matar? E aí ela saiu dali e foi até a igreja. E quando ela chegou lá, não era igreja, era um colégio, não tinha igreja ainda, né? Era um colégio que nós conseguimos alugar para pregar o evangelho lá. Ela chegou e ficou na porta do colégio, não conseguiu entrar. O demônio não deixava ela entrar. Quando eu estava perto de terminar o culto, ela entrou, sentou, e tinha um copo de vidro. Geralmente eu estou pregando, tem um copo d'água, né? E aí tinha um copo de vidro. E aí, quando terminou o culto, que eu fui cumprimentá-la, ela olhou para o copo de vidro e fez assim, ó. E o copo andou na mesa e caiu, quebrou. Aí ela olhou para mim com a cara com aqueles olhos grelados, escuros, e disse: está vendo o poder que eles têm? Aí eu não ia fazer questão do copo não, que é só um copo, mas aí eu fiz questão. Eu disse: olha, sexta-feira, no dia lá dos bruxos lá, avise para eles que eu vou lá na sua casa. Você veio aqui na minha igreja, quebrou meu copo, né? Avise para eles que eu vou lá e vou quebrar a cara deles. Ela disse assim: você não tem condição de fazer isso, avisa que eu vou. Quer dizer, nem acabou, avisa lá que eu vou. E foram 3 meses de libertação da vida daquela mulher. 3 meses. Todo culto ela caía endemoniada, toda semana nós íamos fazer o discipulado, evangelizar na casa dela, ela se desfazendo das
coisas consagradas aos bruxos. A cabeça dela tinha várias giletes dentro do couro cabeludo. Cada pedaço de banda de gilete era uma entrada para vários demônios na vida dela. Então, as pessoas passam por isso. Nós vivemos hoje numa sociedade em que as pessoas estão direcionadas por demônios, estão escravas ao diabo. Os demônios que estavam no homem, eles tinham um negócio muito interessante, como diz aí o versículo 6. Eles reconheceram que Jesus era filho do Deus Altíssimo e fizeram também o homem reconhecer que Jesus era filho do Deus Altíssimo. Sabiam que Jesus tinha poder para trazer tormento à ação daqueles demônios naquela região. Eles tinham consciência que a única pessoa que podia cortar o barato deles, acabar com a obra deles ali, era Jesus. Os únicos que podem causar uma verdadeira mudança no seu bairro, você sabe quem é, irmão? É aquelas pessoas que têm Jesus. Vocês esperam que associações de moradores, prefeitos ou vereadores façam mudanças e melhorem a situação no bairro de vocês? Essas coisas não vão acontecer. As únicas pessoas que podem causar uma mudança real no seu bairro são as pessoas que andam com Jesus, são aqueles que creem em Jesus e anunciam a palavra de Deus. Ai, meu bairro é ruim, então tudo, a culpa de certa forma é nossa, porque não pregamos, não envolvemos as pessoas. Jesus transforma as vidas, meus irmãos, e transforma de dentro para fora. Como diz o versículo 10, os demônios queriam continuar agindo naquela província. Eles queriam continuar ali, diziam assim: olha, não manda a gente para fora dessa região aqui não, manda a gente para os porcos. E aí Jesus expulsa os demônios, aquela legião de demônios da vida daquele homem, e entram em uma manada de mais ou menos 2.000 porcos, que se precipitaram num abismo. Quanto é que será um porco vivo, um leitão no interior, hein? Aqueles grandões, né? Não, eu sei que não é barato, mas também não é tão caro, porque no interior a carne é mais barata, né? Eu fiz uma média uma última vez que eu vi o preço de um leitão sendo vendido grande, né? Já que as pessoas viviam disso aqui, né? Uma média de R$350 o leitão, né? E eu fiz a questão de multiplicar isso por 2.000. Você tem ideia de quanto é que deu? Deu R$700 mil, quase R$1 milhão. Olha o prejuízo financeiro que Jesus deu naquele dia, né? Imagina alguém, ou uma associação de moradores que trabalha com porcos, ou no trabalho conjunto de uma comunidade que estão criando porcos ali, perder 700 mil num dia só. É sobre esse cenário que eu quero iniciar essa mensagem, e a próxima, quando eu vier de novo, sobre essa inversão de valores. O cenário onde um homem liberto do mal é motivo de muita indignação para o povo. Quando os porcos foram lançados em precipício e morreram, que eles não foram lançados no precipício e saíram nadando, lançaram e morreram, né? Logo apareceram os porta-vozes das más notícias. Quem eram? Os homens que cuidavam dos porcos. Com certeza eram pessoas encarregadas ou pagas para cuidar dos porcos, de pessoas como dizer assim, que tinham mais poder aquisitivo, ou de pessoas da cidade. E aí eles estavam ali cuidando dos porcos, de repente, não tem mais porcos. 700 mil reais, a média mais ou menos, foi para o saco em um só dia. Eles tinham que prestar conta sobre esses animais. Enquanto o negócio do judeu era criar ovelha,
o negócio dessa região, já uma região gentílica, Jesus teve que atravessar o mar de Genezaré para chegar lá, não eram judeus esse povo, né? Era normal para eles criarem porcos, assim como nós comemos carne de porco, eles também comiam carne de porco, né? Eles, com a língua afiada, né, começam a contar as meias verdades para o povo. Eles saem dali para dizer o que aconteceu, porque eles não podiam ficar ali, morreu, tudo bem, não. Eles tinham que prestar contas, eles vão lá para o povo dizer o que aconteceu. A mídia de antigamente era assim, boca a boca, né? Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, sabia? Sabia ou não sabia? Esses homens que cuidavam dos porcos, eles sabiam que Jesus era Filho de Deus? Sim ou não? Não? E por que não? Sim. Por que eles não sabiam? Eles sabiam. Porque quando o gadareno gritou que Jesus era o Filho de Deus, ele gritou. E quem estava lá para ouvir? Eles. Eles sabiam que Jesus era Filho de Deus. E que os demônios reconheceram isso. O demoniado gritava bem alto, bem perto deles. E o que faz quando pessoas ouvem que o Filho de Deus chegou, trazendo liberdade às pessoas, e mesmo assim, em vez deles irem lá adorar ao Senhor Jesus, eles saem correndo para contar que o povo perdeu dinheiro? O apóstolo Paulo, em Romanos 1, 21, veja aí comigo, não diz Marcos não, tá? Romanos 1, 21, diz assim, acharam? Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, e nem lhe renderam graças. Viram ali o próprio Deus encarnado, mas não deram glória a Deus. Nem chegaram perto do irmão, rapaz, está tudo bem agora? Como é que você está? A preocupação deles não era com o homem, a preocupação deles era com os porcos. Não glorificaram a Jesus como Deus, pois só Deus poderia mudar a vida daquele homem, escravo em tão intensas trevas. Não adianta para muita gente ver milagres, não adianta sentir milagres, chorar ao ver os milagres, ver quem faz os milagres e não render-se, não adorar o Deus de milagres. Não adianta saber quem fez o milagre, ver quem foi o alvo do milagre, e você não se render a quem faz o milagre. Até Tomé, em sua incredulidade, assumiu que Jesus era seu rei e seu Deus, depois de ver o milagre da ressurreição. Quando se encara Jesus, é preciso render graças a Ele, dar glórias a Ele. E quem eram os receptores dessa mídia, desses porta-vozes de más notícias? Os receptores, como diz o versículo 15, veja aí comigo. Alguém leu o versículo 15? Marcos 5,15. Isso, o povo daquela região veio ver o que aconteceu. Os homens foram lá e avisaram que tinha, na versão deles, o que tinha acontecido. E a primeira coisa que eles queriam saber era quem causou tudo isso. E a primeira pessoa que eles vão procurar ver é Jesus. A primeira pessoa que ele vê aí no texto é Jesus. Queriam saber quem tinha causado todo aquele transtorno
entorno. Viram também o homem, que era indomável, agora ele está dominado, ele está amansado, sentado, vestido e em perfeito juízo. E isso deixou eles com medo. Eu vejo o medo deles por duas coisas. Primeiro, que se ele recobrou o juízo, ele ia lembrar do desprezo, do isolamento, das maldades, das omissões, das injúrias que fizeram com ele. Segundo motivo por eles terem medo, para mim é o principal, eles deviam estar se perguntando: como é que esse homem chegou a voltar ao normal? Quem teve poder para fazer isso? E eu creio que essa pergunta também devia ter acontecido na cabeça do gadareno. Como é que eu cheguei até aqui e ninguém fez nada por mim durante tantos anos? Né? O povo não tinha medo do homem endemoniado, gente. Não tinha. Teve medo quando ele recobrou o juízo, e o principal medo era de quem fez aquele homem melhorar e voltar ao juízo normal. Tinha que ter muito poder, porque o homem quebrava correntes, grilhões. Tinha que ter muito poder para dominar aquele homem possesso. E aquilo despertou medo nos corações. Sabe quando você deslumbra coisas maravilhosas que Deus faz no meio do povo e não muda a sua vida? Eu digo que o Senhor sempre tem um ai para você. Quando o Senhor começa a dizer ai de vós, tem coisas ruins para nossas vidas. Como diz Isaías capítulo 5, versículo 20. Veja, Isaías 5, 20, não diz Marcos não. Isaías 5, 20 diz assim: ai dos que chamam o mal ao mal bem, e o bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. O que é isso aqui? Inversão de valores. Quando você começa a dizer que algo errado é certo e algo certo é errado, o Senhor começa a dizer assim: ai de vocês. Todas as vezes que Deus usa essa expressão, ai de vós, ai de vocês, quando ele fala isso, é porque vai ter consequências terríveis. Cada vez que invertemos os valores de Deus em valores humanos, cada vez que invertemos os valores de Deus em valores egoístas, em valores até demoníacos, teremos consequências e castigos cruéis devido a esse ato de inverter valores. Não podemos. Vocês estão entendendo? Não podemos. O que fez o assassino do Charlie Kirk, o pai dele, entregar ele? Você já se colocou no lugar daquele pai? O que fez o pai entregar seu filho para ser morto? Ele não entregou para ser preso. Ele sabe que vai ver a morte do seu filho, que lá é pena de morte, e o Trump garantiu que vai ser logo, vai ser breve. Foi. O que é que fez aquele homem fazer isso? Você sabe me dizer? Era ódio do filho? É porque não amava o filho? Que os valores dele não foram trocados. Pessoas com valores invertidos passam a mão na cabeça do filho. Entendeu? Esconde o filho, dá um jeito do filho fugir.
Valores. Vocês estão entendendo? Valores. O porta-voz de meias informações falaram que houve com o homem. No versículo 16, volte lá para Marcos. No versículo 16, eles falaram o que houve com o homem. Mas eles fizeram questão de enfatizar e de frisar o que aconteceu principalmente com os porcos, que era a fonte de renda deles. A questão aqui é: qual a informação mais importava para o povo? Hein, gente? Era o que aconteceu com o homem ou o que aconteceu com os porcos? Hein, gente? O que vocês acham? Os porcos. Eles queriam saber o que tinha acontecido. Eles não queriam saber o que aconteceu com o homem. Ah, o homem agora está em perfeito juízo, né? Vai voltar a trabalhar, vai voltar a estudar, né? Vai ser uma pessoa normal, não vai mais dormir nos sepulcros, não vai mais atormentar, vai se socializar, né? Ele vai ser uma pessoa, que estamos felizes por isso. Não, ficaram tristes, entendeu? Ficaram tristes. Eles queriam saber, eram dos porcos. Eles queriam saber dos porcos, dos 700 mil que eles perderam. O que é melhor, irmão? Fala para mim, eu vou fazer essas perguntas e você responde para você mesmo. Qual que é melhor? Ficar pobre e falar a verdade? Ou proclamar e viver uma mentira e lucrar em cima dela? Era aí, essa questão é a inversão. A presença de Jesus aqui era sinônimo de prejuízo financeiro para aquele povo. Não importava se vidas viviam ou morriam, a questão é: quanto é que eu vou lucrar com isso? Quanto que eu ganho com isso? Já vi pessoas chegarem nas igrejas que eu já cuidei, dizendo assim: ó, eu vou à sua igreja, o que eu vou ganhar lá? Eu ganho um botijão de gás. Aí eu disse: quem está dando gás é o Lula, né? Eu ganho cesta básica. Vocês estão entendendo? Não importava para aquele povo se Jesus era Deus, se Jesus era Salvador, se Jesus tinha poder. O que importava era o quanto ele ia fazer eles lucrarem se eles crescem nele. Entendeu? Eles não queriam saber se Jesus era do céu ou do inferno. Se eles estivessem ganhando alguma coisa, não importava. Não importava. Como não importa para tanta gente quem vai ser o novo prefeito. Não importa, né? Não importa. Ele colocando luz na minha rua está ótimo, né? Eu estava na feira da Messejana num domingo, ia passando na eleição passada para prefeito, vinha um André Fernandes passando, fazendo aquelas, como é? Eles chama? Não é carreata, não, carreata é de carro, é passeata, né? Passeata, cumprimentando o povo na feira. Eu vi tanto ódio dos feirantes contra ele, dizendo assim: se ele me der 100 reais, eu voto nele. Só voto nele se ele me der 100 reais. O outro veio aqui e me deu 100 reais. Vocês estão entendendo? Não importa se o cara é bom ou se o cara é ruim. O que importa é se ele recebe, se ele lucra em cima desse negócio. Não importa quem vai ser o prefeito, não importa se é de direita ou de esquerda. Entendeu? E se ajudar me der uma casa, né? Me der um terreno, eu voto. Não importa. Claro que importa. Claro que importa. Não importa se mata crianças no ventre ou não. Não importa. Entendeu? Então, eu estou recebendo Bolsa Família, né? Eu estou recebendo bolsa para minha criança. Não importa se mata outra criança. Importante é a Bolsa Família da minha criança. Não importa se os bandidos são soltos ou os cristãos são perseguidos, mortos e assassinados, né?
O que importa é que eu estou dentro da minha casa, né, comendo da minha cesta básica. E claro, isso é inversão de valores. Nós estamos vivendo nesse tempo onde as pessoas são vendidas por migalhas. O que importa é o quanto se lucra financeiramente e socialmente com a mentira declarada. Isso é cruel, queridos. Isso é alimentar um sistema demoníaco. Veja o que disse Paulo em Romanos 1, 25. Vamos voltar para Romanos. Romanos 1, 25, olha o que Paulo falou. Trocaram a vontade de Deus pela mentira. Só até aí. Trocaram a vontade de Deus pela mentira. É fácil trocar pela mentira. É só pagar por ela. Aí as pessoas dizem o que você quiser. E são manipuladas e começam a crer nisso. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E o que é interessante, lá no versículo 17, volte lá para Marcos 5, versículo 17. O que acontece no versículo 17? Leia para a gente. Entraram a rogar que se retirasse da terra dele. Eles suplicaram, clamaram para Jesus sair. Em vez deles clamarem, me liberta também, liberta da minha cegueira, eu quero ser mudado também. Não. A pergunta que eu faço toda vez que eu leio esse texto, é uma pergunta que eu vejo que as pessoas não gostam muito de entrar nesse assunto. Para onde foram os demônios que entraram nos porcos depois que os porcos caíram no precipício e morreram? Para onde que eles foram? Jesus sabe essa resposta. E ele já deu essa resposta lá em Mateus capítulo 12. Mateus 12, 44 e 45. Acharam? Diz: voltarei para a casa onde saí, chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então vai atrás consigo outro, mais 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Ele está falando de um homem, agora ele generaliza. Vai acontecer com uma geração perversa. Os demônios voltaram para atormentar o homem, só que a casa já estava ocupada. Voltavam para atormentar o homem. Eles voltam sempre, mas a casa já estava ocupada por Jesus. Só que eles têm que achar vidas que o interior delas e os corações delas estão desocupados, sem Deus. Se eles bateram na porta do Gadareno, estava fechada e ocupado, quem que estava desocupado ali? Os cuidadores dos pobres. O povo. E os cuidadores dos pobres. Que já estavam com a sua mente já poluída. Tudo doido para pegar Jesus. E é nítido que tem uma ação maligna nesse texto. Porque eles clamam para que Jesus saia. Eles não querem, eles expulsam Jesus. Quando as pessoas de uma geração se encontram assim,
se torna um terreno fértil para a multiplicação da iniquidade. Como disse Mateus 24:12, ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí chega nesse estado, onde a vida do homem não importa. Não importa se ele foi liberto, o que importa é o prejuízo que eu levei. Não importa se eram porcos. Para você ter ideia como as coisas estão absurdas, os valores são tão absurdos. Hoje você vai no shopping Guatemi e tem lá uma placa assim, ó, permitida a entrada de animais. Aí você vê a mulher andando com cachorro, com gato, né? E é cheirosinho os bichinhos. A gente sente de longe o perfume, né? Tem uns carrinhos dos bichinhos, né? É um monte de coisa. Tem as coisinhas lá para tratar os cocôzinhos dos cachorros, tudo direitinho lá. Aí você anda 200 metros, dá a volta assim, tem o Parque do Cocó. Adivinha qual é a placa que tem lá? Proibida a entrada de animais. O lugar que era para os bichos entrar, que é o parque, é proibido. E o lugar que era para ser proibido é autorizado. Tem um campo de futebol maravilhoso, um campo lá de grama lá, no parque, maravilhoso para correr com o cachorro, brincar com o cachorro. É proibido entrar com o cachorro. Mas no shopping pode. Na C&A pode. Estão percebendo a inversão de valores? Entendeu? Você sabia que se você atropelar uma pessoa no meio da rua e logo depois atropelar um cachorro, qual que você vai receber uma pena maior? Do cachorro. Do cachorro. Vocês estão entendendo? Está tudo invertido. Jesus falou sobre isso, sobre vocês, os animais, sobre os valores de vocês, com os animais, falou, ele disse, vocês não valem mais do que os pardais, vocês não valem mais do que os bichos, vocês valem muito mais, vocês valem muito mais. É inadmissível você tratar bicho como gente, bicho é bicho. Hoje as pessoas chamam o bicho de filho, de filha, não é assim? Sabe o que acontece? Os conceitos estão invertidos, perdeu-se o senso do que é justo. Não é justo tratar esse bicho como gente, é ilógico, né? Jesus disse em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. As pessoas vão perder o sentimento pelas pessoas. Eu vejo lá, eu passo no Parque do Cocó, tem uma senhora que chega lá com um saco de ração, e aquele saco de ração é aquele chamado Premier, carão, né? Carão lá, dá lá, bota para os bichos lá, como do bom melhor, sabe? Um saco daquele lá é caro, aí dá lá, do bom e do melhor, aí eu vejo assim, aí passa, do outro lado tem um meninozinho pedindo com fome, magricelo, pedindo esmola, ela não dá uma marmita para o menino, ela dá para aquele monte de gato que fica lá, empestando, fazendo uma fedentina no Parque do Cocó. Vocês estão entendendo, gente? A inversão das coisas. Ah, mas esse povo gosta de bicho, sim, que goste. Mas vai ficar louco não, que nem eu morava aqui naquele bairro lá que eu morava, Nazareno, na Maraponga, tinha uma mulher que tinha 48 gatos. Eu morava 3 casas depois e dava para sentir o cheiro maravilhoso da casa dela. Não tem como sair, gente. 48 gatos. Vocês estão entendendo? Ah, a mulher gosta de gato, sim, mas é ilógico. Está virando uma coisa desajustada na cabeça.
Se valoriza demais os bichos e perde o valor das pessoas. Se valoriza demais quem não tem valor e aquele que tem valor não é valorizado. Essa semana eu estava vendo, a segunda vez que eu vejo empresários, pequenos empresários saindo do Brasil e dizendo assim: eu estou morando no Paraguai. Porque no Brasil o bandido é tratado como um herói. E o patrão que dá emprego para as pessoas é tratado como bandido. Eu não quero ser tratado como bandido. Muitas multinacionais já estão fechando as portas. Sim, entendeu? A iniquidade é oposto da equidade. Quando Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, a iniquidade é o oposto da equidade. Deixa eu explicar o que é equidade, para você entender também o que é iniquidade. Equidade refere-se à justiça, à imparcialidade, à retidão, buscando dar a cada pessoa o que necessita para alcançar as mesmas oportunidades, mesmo que isso signifique tratamentos diferentes. Iniquidade é o oposto disso. É a qualidade do que é injusto, desigual, perverso, mal, implicando em comportamento ou ação contrária ao que é moral. É a justiça sendo maltratada pela desigualdade. Vivemos em uma geração que expulsa Jesus como esses homens, que expulsa Jesus de suas vidas e dizem que agiram correto de forma justa. Entendeu? Quando vocês veem as pessoas maltratando um cristão por pregar o evangelho, as pessoas ficam, os crentes não chegam lá para defender, se omitem. Isso é sério. Isso é muito sério. Provérbios 17:15, veja o que diz. Livro de Provérbios, um dos homens mais sábios do mundo, Provérbios 17:15. Tem um versículo interessante. Olha o que diz. Absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Tem algumas traduções que dizem assim, que são abomináveis para o Senhor. Abomináveis. Absorver o ímpio e condenar o justo são coisas abomináveis para o Senhor, né? A gente nunca viu isso, né? Esse versículo, né? No Brasil, né? Não é isso? Deus trata essas pessoas como abomináveis. O que é abominável, dona Antônia? São pessoas detestáveis, repugnantes, insuportáveis. Deus considera essas pessoas repugnantes. Se uma pessoa expulsa Jesus de sua vida, fica a pergunta do profeta João Batista: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura? Como é que você vai escapar do juízo de Deus, já que você para ele é abominável? Tem duas coisas que eu quero falar para a gente terminar, para a gente tirar uma lição disso aqui, que é importante. Volte lá para Marcos. É a reação do gadareno com aquilo e a reação de Jesus. E essas duas reações para mim tem uma lição enorme para a minha vida e para a sua. O gadareno suplicou para que Jesus deixasse ele ir com ele. O povo suplicou para Jesus ir embora. E o gadareno suplicou para ir junto. Né? É assim que eu mostro o texto? Veja o oposto. O povo suplica para expulsar Jesus. O homem liberto suplica para ir com Jesus, para andar com Jesus. O gadareno não queria ficar com aquele povo que não se importava com a sua vida, nem com a sua nova transformação. Aprenda isso. Não fique perto de quem não se importa com a sua mudança.
Não tente agradar pessoas que não ligam para você. O cara foi endemoniado, mas ele não estava doido, não. Saber que a sociedade não quer que você creia em Jesus é o primeiro choque que o novo convertido sofre quando inicia a sua caminhada de fé. Ele descobre, a sociedade não quer isso. Você vai contra a sociedade, você vai contra a vontade do povo. É uma experiência muito ruim, muitas vezes traumatizante, para aquelas pessoas que não estão firmes na fé e nem estão convictas de verdade. Muitos abortam a missão no começo da fé logo. O gadareno soube que Jesus era o Filho de Deus e creu nele. O povo soube também que Jesus era Filho de Deus e o expulsaram. Só que enquanto o gadareno volta para casa liberto, o povo expulsa Jesus e continua preso nas amarras do diabo. Que é essa a verdade. Não sei quem, acho que eu já trouxe aqui algumas reflexões e alguns vídeos do pastor Marcos Granconato. Alguém já viu? Né? Marcos Granconato foi meu professor no seminário, professor da carta de Romanos, e ele postou essa semana uma coisa muito interessante, pedindo para todas as pessoas que de esquerda saírem do perfil dele. Se não saísse, ele ia tirar. Porque todos que concordam com a esquerda, pela Bíblia, são filhos do diabo e comemoram a morte de outra pessoa. O diabo mente e mata. E quem é de esquerda está fazendo isso hoje, mente e mata. É o que o gadareno fez. Eu não quero relação com esse povo. Esse povo não quer a minha vida. Preferia eu morto nas trevas. Quantas pessoas não mudaram com você depois que você se converteu? Que antes se tratava de uma forma, agora é uma frieza. Fala por falar, não quer teu bem. Não quer teu bem. Não quer teu bem. Entendeu? O gadareno foi livre. E livre até da opinião pública. A outra pessoa que tem uma lição para nos ensinar é Jesus. Jesus fez algo que precisamos ter muita atenção hoje. Ele falou para o homem assim: não, você não vai me acompanhar. Você vai voltar para a sua casa, para a sua família, e você vai anunciar para eles aquilo que Jesus fez. Você vai dizer para eles o que o Senhor fez para você. Por que ele não falou, você vai ficar e vai pregar para essas pessoas? Por que ele não falou isso? Não, ele tinha que começar a mudar primeiro dentro da sua casa. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: primeiro lugar que você precisa pregar fortemente, diga fortemente, é para a sua família. Jesus sabe que nós não vamos salvar essa geração abominável aos olhos de Deus, mas temos uma tarefa de anunciar aos nossos familiares e pessoas mais íntimas sobre quem Jesus é e sobre o que ele faz. Qual ia ser a pregação? Qual era a formação daquele homem para evangelista, missionário, pregador? Qual era a formação dele? Nenhuma. Ele só tinha que contar aquilo que Jesus fez. Sua principal mensagem é essa: o que Jesus fez na sua vida. Você sabe por que muita gente não fala de Jesus para a vida dos outros, principalmente dos familiares? Porque nem ele sabe o que Jesus fez na vida dele. Ele não sabe. É um religioso somente. Jesus fez uma coisa que é simples aqui com esse povo, quando o povo começou a expulsar ele. Jesus fez uma coisa que é simples, mas que para muitas pessoas é muito complicado.
Quando o povo começou a dizer: sai, vai embora, está estragando nosso negócio, perdemos dinheiro por sua causa, vai embora, volta para a sua terra. Ele fez uma coisa que você precisa aprender. Olhe, por favor, no olho do seu irmão que está ao seu lado e diga assim para ele: você precisa aprender essa lição agora. Agora olhe no olho dele e diga assim: você vai se retirar e não vai falar nada. Quando as pessoas te tratarem mal, você vai se retirar e não vai falar nada. Você viu Jesus batendo boca com o povo? Deixa eu explicar para vocês a minha teologia, meu ponto de vista. Jesus fez isso? Aí a minha pergunta é: se nem Jesus perde tempo com pessoas que querem o mal dos outros, por que é que você quer ser melhor do que Jesus? Você quer ser melhor que Jesus por quê? Jesus simplesmente, querido, entrou no barco, vai. Acho que ele nem olhou para trás, né? Mateus 7,6, veja o que diz. Mateus 7,6. Alguém acha aí, por favor? Mateus 7,6, para a gente concluir. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as outras pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, busque da sede. Queridos, não é porque o texto fala de porcos que eu peguei esse texto, mas é porque é exatamente o que Jesus fez. Ele não ia lançar, que agora os porcos não estavam mais no precipício, estavam ali expulsando ele. As pessoas estavam agindo como gente que queria ficar com a podrice, com o que era podre. Porque quando você troca a beleza de uma transformação que Jesus causa na vida de um homem por dinheiro, você é podre. Você é o mais miserável de todas as pessoas. Por que que os porcos se voltam para as pessoas que lançam pérolas para eles? Você sabe me dizer? Os porcos, quando você dá algo para o porco, qual é a única arma que o porco tem? Os dentes, as presas. O porco vai me matar de uma barroada, né? De uma rabada. Ele vai fazer isso? Porco é um bicho. Se tirar os dentes dele, já era, né? Todo mundo tem medo do porco, não é por nada não, é só para cá dar mordida, e ele morde mesmo. E principalmente quando você dá um negócio que ele não gosta. Por que que Jesus usa essa ilustração? Dá pérola aos porcos. As pérolas não se quebram. Quebra os dentes, mas não quebra a pérola. E aí ele fica tão indignado que ele avança contra quem fez isso com ele, para morder, para machucar. E Jesus está usando essa ilustração de uma forma muito séria. Olha, se você der aos porcos, que são as pessoas que vivem na porcaria, na podridão, na iniquidade, pérolas, eles não vão conseguir quebrar. Eles não vão ver o valor delas. Eles vão se machucar com elas. E vão querer te machucar também. Nós vimos isso essa semana. O homem tentou matar o outro sem nem conhecer ele direito. Nunca apertaram a mão, nunca estudaram juntos. Mas porque o outro estava jogando pérolas. E os porcos ficaram muito indignados com ele. Entenda isso, queridos. O povo tinha repulsa de ouvir Jesus. O povo tinha ódio de Jesus, não queria ver os milagres de Jesus. Pois se Jesus era realmente filho de Deus, eles ouviram que Jesus era filho de Deus.
Os homens falaram para eles. Jesus era filho de Deus e eles tinham um sério problema. Eles iam ter que se submeter a Jesus. Iam ter que se render totalmente à sua vontade. Isso para pessoas orgulhosas é um ataque ferrenho. É cruel. Eu me render para Jesus, nada, quem manda na minha vida sou eu. Meu corpo, minhas regras. O que o povo teve a oportunidade de ver e de saber naquele dia? Os cuidadores dos porcos ouviram endemoniados chamar Jesus de Filho de Deus Altíssimo. Eles sabiam e viram o poder de Jesus. Eles contaram que Jesus tinha poder para dominar o mais indomável dos homens daquela região. Eles sabiam que Jesus tinha esse poder. O povo soube tudo que Jesus fez. E constataram. Eles constataram e averiguaram o milagre da transformação da vida daquele homem, que era impossível, não tinha cura aquele problema. E juntos, tanto os criadores de porcos como o povo, preferiram pensar em si mesmos, preferiram negar que Jesus é Filho de Deus, preferiram a vida dos porcos, em vez da vida do homem. Não importava a vida do homem, nem o autor da vida. O que importava eram os porcos. Não deem suas pérolas aos porcos. Baixe sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. Quantas lições, Senhor Deus, para nossas vidas nesse tempo, que nos mostram como devemos agir. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a não ficarmos discutindo, procurando ter razão e perdermos vidas, ficarmos jogando pérolas para porcos. Ajuda meus irmãos a falarem do Senhor dentro de suas casas. Ajuda-os a ter discernimento sobre quem são as pessoas que precisam pregar o Evangelho. Ajuda-os, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que esta mensagem, Senhor Deus, sirva para mostrar que nós estamos num tempo em que a vida humana não está valendo nada. Nós valorizamos a vida por causa do Senhor. Que se nós não tivéssemos o Senhor, nós estávamos do mesmo jeito que eles. Hoje, Senhor Deus, a gente liga a televisão, a gente já se acostuma com tanta desgraça nos programas policiais, onde o ser humano parece que morre como se fosse barata. Tem misericórdia de nossas vidas. Não deixa a gente se acostumar com a desgraça, não, Senhor. Não deixa a gente se acostumar com o mal, não, Senhor. Não deixa a gente se acostumar com o espírito de morte dessa geração, não. Não deixa a gente se acostumar, Deus, com tantos velórios, não, Senhor. Nós queremos andar com aquele que dá vida, fazer que nem aquele gadareno. Queremos andar com o autor da vida, todos os dias, todos os dias. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Marcos 14.